Ainda nessa questão de tecnologia, de novidades, nós temos um aspecto que acabou ganhando as manchetes mais recentemente, que são os golpes que foram dados aí em todo o estado, em todo o país, através do WhatsApp, falsos advogados que estariam cobrando valores, enfim. De que forma a OAB tem se posicionado com relação a essa questão, presidente? É o golpe do falso advogado. Você está falando do golpe do falso advogado, que é um assunto que, infelizmente, ganhou espaço porque está acontecendo muito. Tá mesmo. Eu já estive aqui falando, estou aqui até de volta hoje para falar para você num ambiente melhor. Eu fui entrevistar. Eu estava em Mococa, na estrada, parei, fiz uma entrevista. Viajando, parou num espaço lá e falei, o que aconteceu com o Sica? Ele está em cativeiro conversando com a gente. Mas hoje está bem ressarcido, então, né? Vim aqui selar minha dívida aqui de falar decentemente com o seu público. Vamos falando de golpe do falso advogado, não é? O que é o golpe do falso advogado? É muito importante até essa oportunidade para falar para os cidadãos, né? Pessoas fazem-se passar pelos advogados, entram em contato com os clientes e solicitam dinheiro. Pagamento de honorários, pagamento de custas judiciais, pagamento de taxa. E normalmente fazem isso usando aquele clássico golpe do WhatsApp, em que você muda o número, coloca a foto do advogado e fala, olha, cliente, mudei meu número, mas seu processo saiu. A gente acompanhou muito isso. Isso, e eles abusam de uma relação de confiança. A relação entre advogado e cliente é uma relação basicamente de confiança. Então as pessoas têm ali um advogado contratado para ir atrás de um direito dela. E quando o advogado entra em contato, fala, olha, consegui o seu direito, mas precisamos pagar tanto de taxa ou tanto de honorários para finalizar o processo, a pessoa está no momento de expectativa. E ela acaba pagando. Mas, não o que a gente percebeu? A gente tem duas maneiras de lidar com isso. A gente está encaminhando muitas denúncias. No ano passado, a gente encaminhou mais de 300 denúncias aqui para a Polícia de São Paulo, que a gente recebe os dados dos nossos canais, entra lá no site da OAB, tem cartilha golpe do falso advogado. Na cartilha tem o passo a passo para o advogado reagir. Quando a gente recebe os dados, mas o importante é dizer para o cidadão, caí no golpe do falso advogado, paguei, vou recuperar o dinheiro? Dificilmente. Dificilmente. É muito difícil, vocês sabem, esse golpe de Pix, o golpe de WhatsApp, ele passa por duas facilidades da vida digital hoje em dia, que é o WhatsApp e o Pix. Duas coisas muito rápidas, muito imediatas, um meio de comunicação e um meio de pagamento muito fácil. Né? Muito reversíveis, muito imediato. Em questão de 1 minuto, a pessoa faz uma comunicação e recebe um pagamento. Quem recebeu o pagamento some ali depois. Então, a gente tem que tomar precaução, né, de conversar. E aí não é só com o falso advogado, né, com todo mundo, né, com os contatos que a gente tem salvo. E tem um público preferido dos criminosos, Sica? Vocês perceberam? Qual é? Tem. São os clientes de ações trabalhistas e clientes que têm precatórios, que são essas dívidas na justiça há muito tempo. Pessoas que estão 10, 15 anos esperando para receber, ou seja, são pessoas que estão fragilizadas. E normalmente é um público mais idoso ou a idade não é um fator? Preferencialmente, assim, público mais idoso sempre é mais procurado. E gente que espera muitos anos para conseguir alguma indenização? Sim, é gente que tem um direito ali atrás, buscando, e está às vezes muitos anos esperando, está para sair, então as pessoas, sabe, os processos são públicos. Muitas pessoas também nos procuram revoltadas. Não, mas como os golpistas conseguiram os dados? Você tem um processo judicial, o processo judicial é público. Qual que é a diferença? Quando o processo judicial público era de papel, os fraudadores precisavam ir até o fórum, abrir o processo para descobrir os dados. Agora eles pegam um robô e vão lá, põem lá Leonardo Sica e descobrem todos os processos que eu estou. Aqui no meu caso eu sou advogado criminalista, mas eles vão atrás mais dos advogados trabalhistas, sim, que tem ali muitos clientes para receber dinheiro na justiça, e para os advogados de credores, de precatórios de dívida, que são pessoas que estão esperando para receber um dinheiro. Ô Sica, então vamos aproveitar, né, e já comunicar às pessoas que nos acompanham, que nós temos muito desse público aqui conosco na Jovem Pan diariamente, como funciona a questão do pagamento para o advogado. Há qualquer tipo de cobrança para recebimento de um processo? Como funciona o pagamento do honorário do advogado para que a pessoa, quando receba uma mensagem como essa, entenda que isso, na verdade, não passa de um golpe? O pagamento de honorários para o seu advogado, ele é contratado quando você contrata. Então ele só tem um formato que é aquele que foi contratado antes. Isso o golpista não sabe. E normalmente ele pede uma forma de pagamento aleatória. Tudo aquilo que não foi combinado, não foi contratado, o cliente tem que desconfiar. Ou é um falso advogado, ou é um advogado agindo mal. Então você tem um contrato que antecede a sua relação, e naquele contrato está previsto a forma de pagamento, né? Você vai pagar no começo do processo, vai pagar no fim, vai pagar no êxito, normalmente, né? Quando tem um dinheiro para receber, esse X% pode ir para o advogado. E, em especial, uma coisa que é muito simples, duas coisas, né? Você paga
no CPF ou no CNPJ do seu advogado, só. Isso vai estar no contrato. O CPF e o CNPJ do seu contrato. Salva o CPF e o CNPJ do seu advogado no seu banco. Quando você for pagar e não for naquilo, o próprio Bankline vai dizer não é o seu advogado, né? E qual que é a porcentagem máxima hoje de um honorário? De ganho de causa? É. Normalmente 20%. Nesse tipo de causa que eu estou falando. Mas ela é livre negociação. Porque a gente viu pessoas caindo em golpes com valores exorbitantes. Né? Até acima do que a pessoa estava esperando, muitas vezes. Sim, porque os bandidos se valem do desespero da pessoa que está ali esperando, às vezes, 10 anos para receber um valor. Aí fala, vai ser pago hoje. Sim. Só que você precisa adiantar 30%. A pessoa está fragilizada e cai.